Fala galera rubro-negra, 2-2 o jogo na Ilha do Retiro. O Sport vencia por 2-0, um homem a mais e acaba deixando o Santos empatar quando o Santos não jogou nada na Ilha do Retiro. Nada. Já falei no vídeo anterior da análise da partida, agora a gente vai acompanhar o que disse o técnico Daniel Paulista na entrevista coletiva que a gente vai acompanhar na íntegra agora aqui no Multiplay. Só vou dizer uma coisa, hein? Ele falou em falta de maturidade. Roda aí. Contra o Botafogo, o Sport não merecia perder, acabou perdendo a partida. Contra o Vitória, um empate que emocionou todos os torcedores. E hoje, merecia vencer até 10 minutos final de jogo, mas no finalzinho teve uma desatenção. Eu queria que o senhor falasse desse momento do Sport que está brigando, mas cada vez mais vai se vendo distante, né, da possibilidade de escapar do rebaixamento, que pela porcentagem fica mais difícil. Eu queria que você falasse desse momento e da partida, por favor. Bom, vamos lá. Mais uma coletiva que a gente vai fazer aqui, difícil de explicar o... Oi? Mais uma coletiva onde a gente vai ser difícil para explicar ou tentar encontrar argumentos para justificar ou mostrar o que foi o jogo. Na minha visão, foi um jogo até 80 minutos do segundo tempo, onde o Sport foi dominante, né? Foi uma equipe extremamente organizada, que cumpriu o seu papel tático, o seu papel técnico, né? Que tinha o resultado a seu favor, numa atmosfera extremamente positiva, mas que nos últimos minutos, infelizmente, teve um apagão, teve uma desconcentração, um momento que não pode acontecer, principalmente pelo contexto que nós estamos vivendo. E custa muito caro, né? Como você disse, nas outras partidas nós tínhamos o empate contra o Botafogo e tomamos o gol. Contra o Vitória nós buscamos o empate, mas hoje a gente tinha o resultado a nosso favor, né? Víamos de uma bela partida, uma partida bem disputada, e aconteceu o que aconteceu da maneira como foi. Então acho que isso é difícil de explicar, mas... como você disse, o contexto é muito difícil, sempre foi, mas nós temos que continuar seguindo adiante, né? Nós temos que ser resilientes, nós temos que continuar acreditando, perseverando, trabalhando. Acho que o time continua mostrando sinais de evolução, mas hoje também tem que ser cobrado, porque não pode acontecer o que aconteceu nos últimos minutos, principalmente da maneira como a equipe se portou durante toda a partida. Esses erros foram extremamente decisivos para a não conquista da vitória hoje. Não só os erros da parte defensiva de ter sofrido os gols da maneira como a gente acabou sofrendo, mas também durante o jogo talvez também a gente poderia ter tido uma assertividade melhor também nas várias oportunidades que a gente teve de definir o placar, de matar o jogo, como se diz, e nós também não conseguimos. Então é uma partida muito dolorida por tudo que aconteceu. Mas temos que seguir adiante, né? E continuar trabalhando continuar buscando essa vitória, que uma hora ela tem que acontecer. Daniel, boa noite. Na coletiva passada eu citei justamente que o Sport não estava chutando. Dessa vez chutou até no sentido positivo de ser, mas não teve a eficácia dos resultados, né, finais desses chutes. Claro, há uma evolução nítida, mas dá para colocar hoje esse empate com gosto, vamos colocar assim, né, que o torcedor estava esperando a vitória, mas com gosto de derrota, dá para colocar nessa falta de eficácia nas respostas dos atacantes? Não, como eu disse, não posso colocar só para os atacantes. Eu acho que nós tivemos oportunidades com vários atletas dentro do jogo. Agora, foi uma quantidade grande de oportunidades que nós tivemos, tanto no primeiro quanto, principalmente no segundo tempo, de transições, contra-ataques que aconteceram, né, pela superioridade numérica, inclusive. Mas assim, nós não podemos também tomar os gols da maneira como nós tomamos, né? Sabe, a gente tem que encontrar o equilíbrio nas situações que aconteceram dentro do jogo, por isso que tem que ter essa avaliação com calma, com cabeça mais fresca, porque agora todos nós estamos de cabeça quente, né? Pela maneira como foi, por tudo que aconteceu.
Mas são coisas que nós não podemos aceitar. Nós temos que trabalhar para que isso nunca mais ocorra, porque você não pode se apresentar da maneira como nós nos apresentamos, coletivamente, um jogo de intensidade, um jogo de marcação linha alta, de sufocar o Santos no primeiro tempo, sabe, de criar tantas oportunidades como nós criamos e não sair daqui com a vitória. Então, acho que isso tem que doer ainda mais. É claro que a gente vive um contexto que nós carregamos por tudo que já aconteceu para trás, que vem à tona também em cima desses resultados e do rendimento que acontece no jogo. Mas vamos seguir trabalhando e tentar melhorar cada vez mais para uma hora conseguir essa primeira vitória, quem sabe na próxima apresentação contra o Bahia, ser uma equipe que vai ter o mesmo perfil de ofensividade, mas ao mesmo tempo defensivamente ser mais sólido para conquistar o resultado. Daniel, boa noite, Thiago, companheiros. Eu gostaria de saber de você, Daniel, a escalação inicial, a opção da saída do Ramírez, o Derek foi mais à frente, foi para tornar o Sport um time mais leve para explorar exatamente esses erros que a defesa do Santos vem cometendo durante o campeonato, porque se dá muito espaço, a gente observando o Santos dá muito espaço, joga e deixa jogar. Foi essa a intenção com a escalação inicial? A intenção foi que, acho que o Mateuzinho, nas duas oportunidades que entrou muito bem. Claro que no primeiro momento a gente teve um certo receio de colocar inicialmente nos dois jogos anteriores, porque é um jogador que vinha de pré-temporada, né, que vinha de férias, porque estava em Portugal, mas mereceu a oportunidade de iniciar o jogo por aquilo que apresentou nos dois jogos anteriores. O Derek, ao mesmo tempo, mesmo estando bem, atuando na função que ele estava, é um atleta que tem e já fez condição de fazer um centroavante, então a ideia era ter uma equipe ainda mais de mobilidade, com 3 homens na frente que pudessem, ao mesmo tempo que tem flutuação por dentro entre as linhas do Santos, ao mesmo tempo não perder ao ataque a profundidade. E eu acho que isso nós conseguimos bastante dentro do jogo, né? Acho que o Lucas também hoje fez uma partida que ele conseguiu ser mais, vamos dizer assim, conectado ao jogo durante bastante tempo e isso também ajudou os atacantes, né, nessa criação de jogadas como nós criamos. Foi uma alternativa que surtiu resultado e esperamos agora, vamos analisar o jogo, ver o que nós teremos aí para frente, né? O Bahia, vamos aguardar, estudar a maneira como o Bahia joga para tentar encontrar a melhor formação daquilo que nós vamos entender para fazer novamente um bom jogo. Daniel, boa noite, Thiago, todos os colegas também. Em coletivas passadas, Daniel, você falou da questão da tomada de decisão no ataque e eu acho que hoje a gente viu um pouco mais disso. Você viveu o campo também. Como se trabalha no dia a dia tomada de decisão? É mais uma questão mental? É mais uma questão de repetição? Na tua experiência, como se trabalha isso? E um ponto distinto. O jogo terminou hoje e eu acho que é um sentimento que os colegas tiveram também. Alguns torcedores do Sport, eu acho que a maioria ficaram estáticos, assim, sabe? Meio que sem reação pelo contexto que foi o jogo. O Sport com um homem a mais na maior parte do tempo, abrindo 2-0 e por esses motivos que você já falou, cedendo o empate. O que você tem para falar para esse torcedor específico que pode estar em casa, às vezes, sem reação diante de um contexto de jogo como esse? Obrigado. Bom, sobre a questão de tomada de decisão, acho que a decisão de você tentar um drible, um chute ou um passe, ela é muito individualizada pelo atleta, né? É uma coisa que, lógico, a gente trabalha, mas ali no momento do jogo existem as individualidades do jogo, né, de enfrentamento, característica do enfrentamento com o adversário que você vai estar ali na sua frente, né? Então, é uma coisa muito mais intuitiva do próprio atleta. É claro que nós estamos trabalhando os movimentos para que eles aconteçam, para que nessa intuição dos atletas eles consigam sobressair dentro das jogadas. E eu acho que hoje a gente conseguiu muito isso, né? Houveram muitos movimentos treinados que conseguiram envolver a defesa do Santos de mobilidade. Uma hora vem recebendo o pé, na outra busca profundidade. Acho que a gente teve muito isso. Mas, como eu disse, eu acho que continua faltando, na verdade, porque o Sport, desde que a gente está aqui, é uma equipe que tem criado muitas oportunidades. É uma equipe que finaliza muito, né, que chega muito, né? Hoje, acho que, se eu não estiver enganado, foram 17. Acho que no jogo do Juventude foram 21. No jogo contra o próprio Bahia também foram quase 20, né? Então, assim, em torno disso. Então, você vê que a equipe está chegando. É claro que essa assertividade ela precisa melhorar. Essa definição ela precisa ser mais refinada para que a gente consiga transformar esse tanto de oportunidade que nós estamos tendo
em gols, que é o que a gente precisa, né? Então, é uma sequência de trabalho, vamos continuar insistindo, acho que a gente está no caminho certo com relação a isso, mas vamos continuar seguindo. Com relação ao torcedor, eu acho que o esporte está vivendo um momento, talvez, que poucos já viram acontecer, né? Situações que estão acontecendo, pelo menos desde a nossa chegada, que são difíceis de explicar, porque toma um gol, faz um gol no acréscimo, hoje está com o jogo da maneira como jogando e acontece o que aconteceu, né? Claro que nós temos a responsabilidade sobre tudo isso, não só eu como treinador, os próprios atletas, porque isso não pode acontecer o que aconteceu hoje nos 10 minutos finais, mas claro que também existe, quando a gente tomou o primeiro gol, todo mundo sentiu na atmosfera do jogo, do estádio, a falta de confiança, assim, aquela instabilidade momentânea, né? Que, e agora? Vai acontecer o quê? E também não é fácil também assimilar tudo isso. E como você falou, depois que acabou o jogo, está todo mundo assim, tentando encontrar uma explicação para aquilo que aconteceu. Hoje, não sei te dizer exatamente qual é a explicação, mas é claro que, como treinador, eu vou analisar o que aconteceu no jogo, rever movimentos, rever situações, o porquê que as jogadas do Santos aconteceram para serem originadas em oportunidades, para encontrar explicações, trabalhar em cima desses erros para que eles não aconteçam mais e a gente se aproxime da vitória. Daniel, boa noite a todos. Queria que você pudesse explicar, na tua leitura, as modificações, o que é que você leu do jogo, que entendeu que aquilo era necessário. E também eu tive a impressão de que desde o primeiro gol que o Sport sofreu, o Pedro Augusto ficou fazendo um movimento de, gente, bora acalmar o jogo, bora rodar a bola. E parece que faltou isso um pouquinho, Daniel, no Sport, porque tinha um homem a mais, fazer o Santos correr, deixar o Santos desconfortável. O Sport parece que estava indo muito pro duelo e permitir esse jogo de trocação. Queria que você pudesse explicar as alterações e também se, de alguma maneira, você tentou se comunicar com o campo pedindo para que tivesse mais calma, trabalhasse a bola, fizesse o Santos se movimentar, correr mais e, às vezes, no jogo, essa comunicação não chega tão rápido, o atleta não consegue executar essa ação que é o desejo do treinador. Obrigado. Eu acho que eu vejo que faltou essa maturidade, né, de controle de bola pelo contexto, por tudo que estava acontecendo dentro do jogo, né, jogador a mais, com o placar também a sua vantagem. Em alguns momentos eu vejo que faltou isso claramente, porque nós poderíamos ter valorizado melhor a bola e pelo espaço que a gente estava encontrando, o nosso time queria entrar nesse jogo de aproveitar as oportunidades e foram muitas oportunidades que nós poderíamos também ter matado o jogo. Mas hoje, pelo que aconteceu nos 10 minutos finais, a gente vai lamentar essa situação que aconteceu em alguns momentos. Agora, isso é um processo, essa maturidade coletiva, não é só do Pedro, como você citou, isso era uma maturidade que todos os atletas precisariam ter, a leitura daquele momento no jogo, para entender que nós precisávamos manter a bola, né, ter a tranquilidade, quebrar o momento que o Santos tivesse a posse de bola com alguma falta para bloquear o jogo do Santos, né? O Santos, apesar de ter um jogador a menos, mas existe muita qualidade individual, né? A gente sabe disso, então isso é decisivo num jogo, também com o Santos, mas como em toda a Série A. Se paga caro por isso em alguns momentos, como nós pagamos hoje. A outra pergunta foi com relação às alterações. As duas primeiras no intervalo, o Derek por uma questão médica, né, da questão que aconteceu a falta. O Zé Lucas, acho que pelo cartão amarelo e pela dinâmica como o jogo estava no meio-campo, entendi que era o momento de uma preservação para não correr o risco de perder um atleta e ter a igualdade até porque ele é um jogador muito combativo no meio-campo e um campo molhado, dificuldade e qualquer falta que ele poderia encontrar, isso poderia trazer a igualdade numérica ao jogo. As outras substituições no sentido de dar mais energia ao meio-campo, né? O Lucas, quando saiu já desgastado do esforço que fez durante toda a partida, a entrada do Johan ali para tentar
pelo Johan ter mais uma mobilidade ali para a gente conseguir ao mesmo tempo fechar o meio e continuar tendo ainda transições. O próprio Atencio no final, o Mateuzinho também pediu já ali no esforço final também substituição, um pelo outro, né? Não teve muita questão tática ali no sentido de variação tática, mas no sentido de uma composição, de tentar segurar um pouco a bola, né? O Atencio e o Johan ali naquele momento da partida. O próprio Romarinho também entrou lá pela direita para tentar fazer o encaixe de marcação em cima do ala direito, do ala esquerdo do Santos, que o Santos veio com o João Schmidt jogando como terceiro zagueiro ali no segundo tempo. Hoje acho que algumas situações aconteceram da maneira como eu esperava, outras não. Coisas que a gente precisa avaliar para a continuidade. Daniel, boa noite. Você falou aí que o Sport está vivendo um momento que poucas pessoas viram, né? De fato, se a gente for olhar, acho que ninguém viu, porque o Sport chegou ao 18º jogo CVC, algo que nunca aconteceu na história do clube. E aí eu te pergunto, projetando o futuro, porque o Sport tem 5 pontos em 45 disputados. Se a gente for para aquela mágica dos 45 pontos, né, teria que buscar 40 em 69. E aí eu queria te perguntar como é que o torcedor que está em casa, está magoado demais, né, porque por conta dessa campanha desastrosa do Sport, ainda consegue acreditar se o time, mesmo reagindo, ainda não é suficiente para ganhar. Não, quando eu falei que assim, eu sei que a sequência de jogos ela nunca foi vista por ninguém, né, essa negatividade, mas quando eu disse que é difícil de explicar e que talvez poucos viram, por exemplo, o Sport tomar um gol aos 50 e fazer um gol aos 52. O Sport jogar bem contra o Botafogo e tomar um gol no último lance e sair derrotado. Hoje novamente fazer 2-0 e em 10 minutos finais se desfazer dentro de campo e acabar levando o empate da maneira como levou. É nesse sentido. Com relação ao torcedor, eu particularmente assim estou muito magoado, sentido com tudo que tem acontecido. Acho que é um momento de dificuldade, um momento que nós temos que ter resiliência, continuar acreditando, apesar de ser difícil, por tudo que já aconteceu, por essa probabilidade matemática que existe, a gente é consciente com relação a isso, mas nós aqui temos que continuar trabalhando no dia a dia e pensando no jogo a jogo. Se vamos ter condição ou não, só o futuro vai dizer, mas aqui o nosso trabalho tem que continuar sendo na evolução da equipe para tentar buscar a primeira vitória. Daniel, boa noite. Boa noite. Tá ligado? Eu queria que tu comentasse como tá essa busca por reforços, se tu espera novidades em breve, e sobre Derek, se tem alguma atualização sobre o cenário dele, assim, ele não voltou para o segundo tempo, né, sentiu, se tem alguma atualização médica sobre isso. Bom, com relação a reforços, é sempre a busca, né, a procura no mercado para encontrar jogadores que possam vir a agregar. Vamos aguardar aí os próximos dias, né, semanas, né, a janela ainda está aberta. Nessa expectativa, claro que reforços sempre serão bem-vindos, né, para fortalecimento de grupo, né? Acho que é nítido também que a chegada dos jogadores que nós conseguimos contratar elevaram o nível da nosso jogo, das nossas partidas. É claro que vejo que ainda faltam situações, mas que entendo também que a procura ela existe e no momento apropriado, se encontrarmos, tenho certeza que serão executadas. Com relação ao Derek, ainda é precoce uma avaliação, mas acredito que por ter visto ele ali caminhando, acho que vamos aguardar, mas acredito que não deve ser nada grave, mas vamos aguardar a reavaliação, né, na reapresentação para ter um melhor diagnóstico. É isso, torcedor rubro-negro, torcedora do Esporte Clube do Recife, vai vir aí o Bahia, buscando classificação, buscando aumentar a sua tabela de classificação, jogão daqueles na Ilha do Retiro, e a gente vai trazer toda a cobertura. Valeu, galera, dá um like aqui, se inscreve no canal, ativa também os sininhos para as notificações, tem nossas redes sociais, tem o QR Code na tela para você ser membro do canal WhatsApp Multiplay, e você pode ainda ser membro do canal a partir de R$ 1,99. Tem vantagens exclusivas e conteúdo exclusivo para você, hein, torcedor? Até a próxima. Tchau, tchau.